Muito boa noite, seja bem-vindo à Escola de Vendas da FRV. E esta é a nossa primeira aula. Estamos aí começando um projeto online e vamos falar hoje sobre preparação e planejamento. É uma etapa que antecede as suas vendas. Então, antes de você iniciar a etapa de prospecção, você precisa da etapa da pré-venda, que nada mais é do que a preparação, o planejamento. Como que você vai fazer para se organizar, né, para vender, criar as estratégias, fazer a gestão do seu tempo, criar uma metodologia que te ajude a obter resultados eficazes. Então, hoje eu vou falar aqui sobre preparação e planejamento. Vou começar aqui a compartilhar a minha tela. Eu estarei aqui também, tá? Então, o que precisar, eu estou aqui no canto. Está me vendo aqui? Então, vamos lá. Tá aí uma apresentação da Escola de Vendas. Vou falar um pouco sobre o que é esse projeto. Nós focamos aqui em capacitação, negociação, fechamento, ok? A Escola de Vendas aí, ela foi criada para que vendedores e líderes possam atingir a alta performance em vendas e se capacitar de uma forma como nunca visto antes, né? Então, o que nós vamos apresentar aqui é o que há de mais atual nos temas de vendas, de forma teórica e prática, a fim de que todos os participantes se tornem vencedores em sua área de atuação. Queremos que você alcance uma performance ainda melhor. Esse curso ele serve tanto para vendedores quanto para pessoas que querem se preparar melhor para entrar no mercado de trabalho, ok? Então, quais temas nós vamos abordar aí durante esses meses? Começamos hoje falando sobre preparação e planejamento, que é a pré-venda. Depois partimos aí para a prospecção avançada, abordagem, levantamento das necessidades, proposta de valor, contorno das objeções, negociação de alta performance, fechamento de alta performance e pós-venda. Ou seja, serão vários módulos, né? Você pode acompanhar por módulo. Cada semana estaremos aqui com uma aula diferente, ok? Então, acompanha com a gente aí. Tá, então, nosso tema de hoje, preparação e planejamento, né? E o nome da nossa empresa é FRV. Nós somos especialistas em gestão de equipes comerciais. Então, eu te convido a você a seguir as nossas redes sociais, Instagram, @FRVVitória, meu Instagram também, @RicardoBadic, e o nosso grupo de vendas também tem um site que é o www.bm, B de bola, M de Maria, BM Grupo Empresarial, que é o Badic Maia, grupoempresarial.com.br. Acessa lá, conheça nosso site, também nosso Instagram, nossas redes sociais, e estamos aí para, ao longo desses meses, te ajudar, né, no seu progresso, no progresso da sua empresa. Então, a FRV é especialista em fazer você decolar, ok? Então, vamos aqui ao longo dos meses ser aliados em busca de sucesso de todos. E eu, Ricardo Badic, estou pronto para ajudar cada um de vocês que está me assistindo. Então, vamos lá. Vamos começar agora fazendo uma breve reflexão. Para você que está aí me assistindo, o que é planejamento, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar a importância de um planejamento. Talvez você nunca tenha parado para pensar o quão é importante nós nos planejarmos, o quanto é importante a gente pensar no nosso dia, né? O planejamento é muito importante. Antes de nós começarmos o dia, antes de nós sairmos para vender, precisamos planejar o nosso dia. Precisamos planejar o quê? As nossas atividades, aquilo que vamos fazer, quais as estratégias nós vamos utilizar, né? Vamos na prática, pensar na coisa mais importante que nós vamos fazer hoje, pensar em quantos clientes nós vamos prospectar hoje, pensar em quantos clientes de base nós vamos manter relacionamento, clientes inativos que precisamos recuperar. Ou seja, eu vou te ensinar aqui como você pode gerir melhor o seu tempo e como você pode também se planejar para ter um dia melhor de sucesso. Então, vamos voltar lá. Fizemos aí uma reflexão para que serve o planejamento. Vamos continuar aqui com a nossa matéria. Eu quero falar primeiro, eu trouxe um conceito aí do que é preparação. Olha só, preparação, o significado da palavra é antecipa-se a algo, é um exercício a algo, exercício prático e teórico, prévio,
significa estar preparado. Ou seja, parece que é simples, né, o que eu estou falando, mas não. Quando você se prepara, você se antecipa a algo, você prevê um cenário, você se antecipa aos imprevistos. Ou seja, você sabe que se ocorrer um imprevisto, como que eu vou fazer para resolver? Se acontecer alguma coisa, como que eu vou fazer para resolver? Ou seja, você se prepara, né? Você pensa em todos os planos B, tudo que você vai precisar fazer se algo acontecer, se um imprevisto acontecer. Então, vamos lá, vamos seguir. Planejamento, olha só, capacidade de pensar antes de agir, capacidade de discriminar o que vem primeiro e o que vem depois. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que antes de você agir, você precisa pensar, você precisa criar o seu planejamento e depois você precisa o quê? Agir. Então, a gente pensa, a gente cria as nossas estratégias para que a gente possa agir diante de uma ação, diante de uma meta que a gente tem. E capacidade de discriminar o que vem primeiro e o que vem depois. Por quê? Você vai se preparar diante de um cenário, diante de um imprevisto. Você vai conseguir discernir quais são as etapas anteriores e quais são as etapas o quê? Posteriores ao seu dia. Olha só, eu vou minimizar aqui porque pode estar atrapalhando a sua leitura. Então, planejamento em vendas é uma habilidade, não é um dom, né? É algo que você precisa o quê? Desenvolver. Habilidade em vendas, planejamento, você não nasce sabendo, infelizmente, mas você consegue aprender e aperfeiçoar. Então, é importante você se planejar. Por quê? Numa área de vendas, num dia a dia de vendas, imprevistos acontecem todos os dias. A gente sai para trabalhar, a gente sai com uma agenda preparada, mas pode ser que na nossa primeira ida, na nossa primeira visita a um cliente, já ocorra o quê? Um imprevisto, né? Então, a gente é o que eu falei, se a gente planejou o nosso dia, a gente vai conseguir prever os cenários ao longo da nossa negociação. E uma boa preparação, um bom planejamento faz com que a gente consiga contornar aquele problema e vencer aquela etapa, atender o nosso cliente, contornar aquele imprevisto e ter um dia de sucesso e não parar diante de obstáculos. A pessoa que não se planeja, ela para diante de obstáculos. Então, daí a importância de um planejamento na área de vendas, né? E aí eu volto aqui para conversar com você. Como que você se planeja? Né? Como que você tem se planejado? O que você tem feito para se planejar? Né? É muito importante que você se planeje, que você realmente pense no seu dia de vendas, pense nas suas estratégias, pense no que você vai fazer, como que você vai vender, ok? Então, se planeje. Comece a criar essa rotina de planejamento e eu vou te ensinar aqui como você faz isso. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer numa pré-venda, a gente está falando aqui de pré-venda, né? De preparação e planejamento. Você precisa fazer uma pesquisa. Primeiro, você está vendendo um produto ou um serviço. Você está vendendo para quem? Para quem você vai vender? Ou seja, aonde você vai vender? Como que você vai atuar? Então, são informações que você precisa se atentar. Uma pesquisa bem feita, você vai descobrir o perfil do seu cliente, a área geográfica onde você vai atuar, você vai descobrir qual é o costume do seu cliente, né? Como que você pode alcançar ele de forma melhor, de uma forma assim, mais persuasiva. Ou seja, quando você faz uma pesquisa na área de vendas, né, isso se torna muito importante. Por quê? Porque você consegue definir, você consegue ter as etapas de uma forma mais clara, você consegue definir realmente em que mercado o seu produto vai se encaixar, para qual perfil de cliente você vai atingir, você consegue definir a área geográfica onde você vai atuar e você consegue traçar todas as estratégias, como que você chega no seu cliente, se você precisa de investimento, se você não precisa, como que você vai convencer ele, os pontos fortes e os pontos fracos do seu produto também são importantes você conhecer. Ou seja, você buscar por informações
né? Fazer pesquisas de mercado, né? Entender se o seu produto que você vai lançar, se o seu produto que você quer vender, ele se encaixa no mercado. Tem muita gente que tem um insight, tem uma ideia, pensa num produto para vender e não pesquisa se aquele produto é viável, se aquele produto vai... Pode ser uma ideia até bem bacana, mas antes de colocar no mercado, você precisa pesquisar. Faça uma pesquisa de mercado, vá até o seu consumidor, faça uma pesquisa de rua, saia lá com a sua equipe e pergunte, comece a fazer perguntas. Olha, você acha viável esse produto? O que você acha dessa ideia? Diante desse problema, qual solução você me daria? O que você acha se eu tivesse um produto dessa forma que te atendesse? Comece a pesquisar, comece a colher informações, porque só assim você vai ver se o seu produto precisa de alguns ajustes, né? Precisa de algumas adequações para você entrar no mercado. Grande parte das empresas não fazem isso. Pensam numa ideia, pensam em algo que seja realmente muito bom, né? Colocam no mercado, mas não pesquisam se realmente existe público para consumir aquele produto. Então, a gente precisa se pesquisar. É fundamental que você não fique sem pesquisar antes de entrar no mercado. Pesquisar se o seu produto ou seu serviço é adequado, pesquisar a área aonde você vai atuar, né? O ambiente geográfico, pesquisar o perfil, né? do público que você quer atingir, porque nós não podemos ter um produto ou um serviço que venda para todo mundo. Precisamos ser específico, porque assim a gente vai ter um sucesso maior, né? Então, como pesquisar? Olha só, quando a gente fala aí de buscar informações do nosso cliente, eu coloquei alguns exemplos aí, ó. Empresas de proteção de crédito, sites de buscas, fornecedores, consumidores, ou seja, você pode pesquisar em vários lugares, né, para ter informações mais sucintas do público que você quer atingir. No seu entender, qual a importância da preparação e do planejamento em vendas? Então, fica aí para você refletir essa pergunta, né, para você começar a pensar qual a importância da preparação e do planejamento na área de vendas. Vamos seguir então com a nossa aula. Olha só, priorize o que é mais importante. Priorize o que é mais importante no seu dia, né? E eu falo isso por quê? Porque quando a gente fala de planejamento, né, de preparação, a gente precisa ter etapas focadas. Quando a gente sai para vender, quando a gente sai para prospectar, a gente precisa saber desde o nosso primeiro horário do dia o que a gente vai fazer. São muitas tarefas durante o dia, são muitas coisas para resolver, são imprevistos que surgem. Então, por isso que eu começo chamando a sua atenção para que você priorize o que é mais importante para você naquele dia. Crie esse hábito. Qual é a coisa mais importante que você tem para realizar, por exemplo, no dia de amanhã? Pense aí. É a primeira pergunta que você tem que responder para começar o seu dia. E aqui eu criei um quadrante, eu estou replicando um quadrante, né, que é uma matriz, onde eu vou te ensinar você identificar algumas atividades do seu dia. E esse quadrante, ele é dividido em algumas tarefas. E as tarefas elas nos levam a refletir seguintes situações. O que é importante e urgente no nosso dia, o que é importante e não é urgente, o que não é importante e urgente, o que não é importante e não é urgente. E, eu repito, foque as suas energias primeiramente nas coisas que são importantes. Né? Eu até botei uma frase aqui, ó, pessoas eficazes não vivem voltadas para problemas, mas vivem voltadas para oportunidades. Né? Então, foque o que é importante. Está aí esse quadrante, olha só, dá uma olhada nele. O que é urgente e importante, tem aí várias atividades, né? Você pode ver uma por uma. Depois tem o quadrante do que é importante, mas não é urgente. Né? O que não é importante, mas é urgente. E o que não é importante e também não é urgente. Então, vou falar, por exemplo, do primeiro quadrante. O primeiro quadrante fala para a gente aí do que é importante e urgente. Ou seja, vamos supor que você tem alguma crise para resolver, seja na sua vida conjugal, ou seja, na sua vida aí profissional, na sua empresa, com algum funcionário ou com um patrão. Ou seja, é algo que você precisa resolver o quê? Rápido. Você precisa resolver o quê? Amanhã, bem cedo. Resolva logo. Se você tem reuniões
procure marcar reuniões logo nas primeiras horas do dia. Por quê? Os imprevistos ainda não aconteceram, né? Então, você marque logo suas reuniões rápido e resolva logo nas primeiras horas do dia, porque não tem ainda imprevistos. E se você ficar com as crises na mente, ou se você ficar com reuniões, decisões importantes a tomar e deixar para o final do dia, o seu subconsciente bloqueia e você não canaliza as suas energias para obter uma melhor prospecção, um melhor resultado na área de vendas. Você vai ficar bloqueado na sua cabeça em querer resolver aquele problema, aquela crise emocional, aquela decisão importante que você tem que tomar, né? Então, problemas que sejam urgentes, inadiáveis, resolva logo nas primeiras horas do dia. Não deixe passar. E projetos com data marcada também são muito importantes, né? Que tem uma certa urgência, marcou a entrega de um serviço, a entrega de um projeto, né? A entrega de uma ata, ou sei lá, de algo para ser resolvido, né? Um projeto para ser realizado, faça logo, dê foco nisso. Por quê? Porque a sua mente, a sua energia está canalizada para resolver aquilo. Então, quando você resolve logo, nas primeiras horas do dia, o que é importante e o que é urgente, você consegue ter um dia mais leve, beleza? Então, fica aí essa matriz para que você olhe com calma, copie aí, olhe as atividades do seu dia a dia, onde você pode encaixar cada uma delas. Tá? E o quadrante 4, eu gosto de falar que o que não é importante e o que não é urgente, sabe o que você faz? Delega. Delega para alguém. Né? Se você pode, delega, porque você vai perder o seu tempo com isso aí. Então, o quadrante 4, ele me diz que não é importante, não é urgente. Então, eu não preciso, né, agora focar minhas energias para aquilo. Então, pare de fazer imediatamente. Se você está gastando o seu tempo, do seu dia, no quadrante 4, que são detalhes, são pequenas tarefas, são correspondências sem importância, se você está gastando muito tempo nisso, pare de fazer imediatamente, porque você não vai conseguir produzir no seu dia se você continuar focado no quadrante 4. Se você tem um dia focado no quadrante 3, né, que são relatórios, telefonemas, correspondências, delegue para alguém. São atividades que você pode delegar, são atividades que você pode passar para alguém fazer. Ou seja, você descentraliza. Talvez você está sendo uma pessoa muito centralizadora. Está na hora de você descentralizar e delegar algumas atividades para alguém. Então, telefonemas, relatórios, correspondências, atividades que não são tão importantes, mas precisam de uma certa urgência para resolver no seu dia, delegue para alguém, que alguém faça. Né? Quadrante 2. Quadrante 2, você pode, como ela é uma atividade importante, mas não é urgente, mas tem um grau de importância, agende um horário para aquilo. Né? Porque senão você começou o seu dia focado no quadrante 1, que você tem que fazer hoje. Crises, reuniões, você tem que fazer hoje. Porém, o quadrante 2 é importante. E aí são as tarefas que começam a aparecer no meio dos nossos objetivos. Ou seja, são os imprevistos, né? São as chamadas, são os e-mails que a gente recebe, são os orçamentos que a gente recebe, é uma ligação de um cliente que a gente recebe, ou seja, é alguma coisa que entra no meio do nosso planejamento, mas que não estava previsto para aquele dia, para aquele horário. Então, o que você faz? Agende um horário para resolver as situações que começarem a entrar no seu dia. Então, se você planejou o seu dia no quadrante 1, para resolver tudo que você tem que fazer hoje, as atividades que forem aparecendo do quadrante 2, que você identificou que é importante, mas não é urgente, agende um horário para resolver. Talvez você possa resolver depois do horário do trabalho, talvez você possa resolver, né, à noite. Ou seja, não pare as suas atividades que são importantes e urgentes para resolver o que está no quadrante 2. O que está no quadrante 3, delegue para alguém fazer. E no quadrante 4, pare de fazer imediatamente. Beleza? Então, vamos prosseguir aí com a nossa aula. Aqui tem algumas sugestões, algo que eu escrevo sobre todos os quadrantes. O quadrante 1, né, que é urgente e importante, eu costumo dizer que é o quadrante do estresse.
né? Ou seja, se a gente foca naquele quadrante, é o quadrante onde pode tirar a gente do estresse. Por quê? Então, as atividades mais urgentes e importantes do nosso dia a dia. São as atividades mais críticas, os projetos que estão próximos de acontecer ou de finalizar. Ou seja, a nossa energia está focada naquilo ali, a nossa mente está voltada para aquilo ali. A gente quer que aconteça logo, a gente quer realizar logo. Ou seja, é urgente, é importante. E isso causa um certo estresse para a gente. A gente fica mais estressado quando tem algo para acontecer que seja urgente e importante. Por isso que a gente precisa resolver logo, realizar logo, para que a gente não fique focado no quadrante do estresse. Beleza? O segundo quadrante, que é o não urgente, porém importante, já é um quadrante da qualidade. São atividades que não são urgentes, mas são importantes. Ou seja, precisamos também focar, porque é importante. E se a gente não fizer, se a gente não resolver também essas atividades que são importantes, e a dica que eu dei, agende um horário para resolvê-las, né? Mas se a gente procrastinar, deixar para amanhã, o que vai acontecer? Essas atividades que são importantes, mas não urgentes, que a gente pode agendar um horário para resolver, elas vão acabar passando para o quadrante 1, que é o quadrante do estresse. E aí isso é ruim. Por quê? Porque você tinha um tempo para resolver, você podia agendar um horário para resolver, porque são atividades que não são tão urgentes, mas você não fez. E como você não fez, ela passou para o quadrante agora de urgente e importante. E aí você volta a ter atividades no quadrante do estresse. Se você não resolve as atividades que ainda não são urgentes, você vai viver aquela pessoa, até coloquei aí, né? Pessoas que vivem apagando incêndio. Você conhece? Ou você é uma delas? Pessoas que só vivem apagando incêndio? São pessoas que vivem no quadrante do estresse. Todas tinham até atividades que não eram urgentes e importantes, mas procrastinaram, né? Ah, falta ainda uma semana, falta 10 dias, depois eu resolvo, depois eu pago, depois eu faço essa aula, depois eu concretizo esse projeto. E os dias foram se passando até que entra na matriz da urgência e da importância. E aí você começa a ficar estressado. E aí você está cheio de tarefas e todas são voltadas para apagar incêndios. Ou seja, não deixe isso acontecer. Faça uma gestão melhor do seu tempo. Legal? O terceiro quadrante, urgente e não importante, é o quadrante da ilusão. Ou seja, é o quadrante que eu digo que você pode delegar para alguém, né? E a dica que eu te dou para esse quadrante é que você comece a dizer não para as pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade, muita gente não consegue dizer não. Você recebe um convite, vamos tomar um café? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos se encontrar amanhã? Vamos. E você já está cheio de coisa para fazer e você vai aceitando outros convites. Está na hora de você começar a dizer não, não posso, estou focado nesse projeto, não posso assumir outro projeto, não posso entrar em outro projeto. Ou seja, eu preciso focar nesse que eu estou agora, né? Então, vou até parar um pouco de compartilhar aqui para conversar um pouco com você. Olha só, tem muita gente que quer assumir muitos projetos ao mesmo tempo. Não faça isso. Dê foco. Você precisa ter foco, disciplina e capacidade de execução. Então, se você iniciou um projeto, fique nele. Não assuma outros compromissos que você não vai dar conta. Saiba que você tem sua vida profissional, mas você pode ter sua vida também de estudos, você tem sua família, você tem outros projetos para resolver, né? Então, sim, foque no único projeto que você está fazendo, entendeu? Não assuma outras coisas. Aprenda a dizer não para as pessoas, né? Você não pode simplesmente querer ser gente boa e abraçar tudo que aparece, senão você vai ter uma vida focada no quadrante do estresse. Você tinha um foco em alguns projetos, você tinha foco naquilo que era importante. E aí outros convites foram aparecendo, outras propostas foram aparecendo, você achou legal, você foi colocando dentro do seu dia a dia, ou seja, agora você está cheio de tarefas para fazer e você vive uma pessoa muito estressada, você não vive mais no quadrante da qualidade, você vive então no quadrante do estresse. Então, delegue, comece a dizer não, foque naquilo que é o seu projeto principal. Legal? Vamos voltar lá para onde a gente estava. Vamos voltar aí a compartilhar a tela e olha só, o último quadrante, quadrante do
desperdício. Tem muita gente aí vivendo, ó, no quadrante do desperdício. Olha só, todo mundo sabe que se manter focado 100% do tempo é algo quase impossível de se conquistar. O que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos, no nosso dia a dia do trabalho, no nosso dia a dia de atividade, precisamos ter tempos ociosos, tempo de qualidade, tempos para o nosso cérebro oxigenar, tempos para ali ver a nossa rede social, pegar o nosso celular, conferir, né, o nosso Instagram, o nosso Facebook, enfim. Precisamos sim desse tempo. Só que tem pessoas que estão focadas somente nisso. E aí você está desperdiçando o seu tempo, você não está conseguindo produzir, você não está conseguindo ir além. Então você precisa olhar o que está roubando o seu tempo, quais são as distrações do seu dia. Eu não sei se você sabe, mas sabe quanto tempo nós passamos no celular por dia em distrações, em redes sociais, em conversas do WhatsApp que não são para o nosso negócio, que não são para vender? Passamos, em média, 4 horas e 41 minutos por dia no celular sem fazer nada. Ou seja, para pensar, 4 horas por dia são 20 horas na semana, né? E se você botar aí 20 horas na semana, são 80 horas no mês que você poderia estar vendendo, focando em cliente. Olha só, 4 horas por dia, 20 horas na semana, é quase metade do que você trabalha aí todo dia, né? Se você trabalha 8 horas por dia, olha, faz a conta aí, quanto que você está deixando de vender, quantos clientes você está deixando de atender, quantos produtos você está deixando de vender, olha a sua meta, por isso que talvez a sua comissão você não esteja alcançando, porque você está ali no celular se distraindo, ou você está se distraindo com ligações, com redes sociais, com postagens, coisas que não vão te agregar no seu dia de trabalho. Ou seja, pare de fazer imediatamente atividades que são do quadrante 4 e saia desse quadrante do desperdício e foque no quadrante de qualidade. Aumente a sua produtividade. Então, veja bem, veja que antes da gente começar a vender, antes da gente começar a prospectar, precisamos planejar o nosso dia, né? E essas atividades que nós vamos fazer, as atividades todas do nosso dia a dia, a gente precisa encaixar em alguma etapa do quadrante. Eu vou voltar aqui, ó, para você ver de novo, em alguma etapa do quadrante, ó. Se você está no quadrante 1, no quadrante 2, aonde você vai botar as etapas do seu dia amanhã para que você tenha um alto poder de execução de tarefa para alcançar o que você quer. Beleza? Então fica aí essa dica para que você se planeje melhor as suas atividades e não viva focado, né, no quadrante do estresse. Mas resolva logo, porque todo dia novas atividades vão surgir. Todo dia, algo urgente e importante vai surgir. Então, meu amigo, que você possa, com as dicas dessa aula, que você possa ser mais produtivo e que você venha buscar também o quê? O seu equilíbrio. Busque um equilíbrio emocional. Busque um equilíbrio na sua vida no dia a dia. Não fique focado também somente em trabalho. Não leve trabalho para casa. Não queira trabalhar 20 horas no dia. Busque equilíbrio. Você pode ter atividades físicas, atividades de lazer, você pode ter atividades de trabalho, atividade em família durante o seu dia de trabalho. Mas você precisa o quê? Focar. Foque no seu dia a dia. Busque um equilíbrio de atividades. E eu vou te ensinar uma tarefa muito legal aqui, uma metodologia muito legal para que você tenha realmente um equilíbrio no seu dia a dia e tenha uma performance melhor na sua área de vendas. Então, continua comigo aí. Continua comigo aí que eu vou te mostrar, ó, como que você pode fazer para ter um dia melhor de equilíbrio e mais focado. Primeiro, eu quero começar te dando aí 3 dicas para administrar melhor o seu tempo. Enquanto você vai lendo, eu vou tomar a minha água. Olha só, ponto 1, planeje suas ações antes de executá-la. Dá uma lida aí o que eu escrevi. Viu aí? Olha como que é importante. Precisamos ter um planejamento diário, um planejamento semanal, precisamos ter um planejamento
mensal, um planejamento até mesmo anual, olha só. Senão a gente vai se perder. Se você ainda não faz isso, você precisa começar a fazer. Você precisa começar a se planejar, né? Depois de se acostumar com essa atividade de se planejar, o seu dia ele vai render mais. Então, aos poucos, preocupe-se em colocar em dia, seja fiel ao seu planejamento. Não adianta também você só se planejar. Você precisa o quê? Ser fiel ao seu planejamento. Se você criou uma agenda, umas atividades, o que você vai fazer hoje, seja fiel às suas atividades. Olha só, segunda dica, tenha foco. Se você planejou a sua agenda, é o que eu estava falando agora, você precisa ter foco para executar o máximo das suas atividades, o quê? Planejadas. Vai acontecer alguns imprevistos, e imprevistos eles vêm realmente e podem tirar o nosso foco, mas você precisa o quê? Saber administrar os imprevistos, resolver aqueles imprevistos que são realmente urgentes, que a maioria, quando surge, realmente é urgente, tá? E ter foco para o quê? Completar a sua agenda. Se você fez uma agenda diária, você precisa completar a sua agenda. Não termine o seu dia sem completar aquela sua agenda, porque sabe o que vai acontecer? Se você fez a sua agenda de segunda-feira, começou a aparecer um monte de imprevistos, e você foi colocando, e você não agendou horário, ou seja, veio atividades do quadrante 2, que você pode agendar horário, você não agendou, jogou para o quadrante 1 e começou a resolver, mas você tinha uma agenda prévia antes, o que vai acontecer? Vai chegar no final do dia, todo aquele planejamento que você tinha para aquele seu dia, você não fez. Acabou o seu dia e você vai falar assim, nossa, eu não fiz nada que eu tinha planejado hoje. Já aconteceu com você? Nossa, eu saí hoje pensando em várias coisas e não fiz. Aconteceu um monte de outras e eu deixei de fazer o que eu tinha planejado. Ou seja, você não teve foco e você não teve uma organização. E sabe outra coisa que aconteceu? Você não utilizou um sistema de organização. O que é isso? Agenda, papel, lápis, caneta. Tem muitas pessoas que planejam o seu dia na memória e isso é ruim. Não planeje, não saia com essas suas atividades na memória, porque você esquece. São tantas coisas hoje no dia, ligações que você recebe, você vai esquecer o que você tem que se planejar, alguma coisa que você tinha que fazer, você vai esquecer. Então, para você memorizar, você pode usar uma agenda, um papel, lápis, caneta, Google Keep, Google Agenda, a memória do seu celular, enfim, mas tem uma agenda, tem um sistema de organização para que você possa olhar ali no dia a dia as suas atividades e você ir ticando tudo que você fez. Por quê? Você vai ter um planejamento melhor, você vai ter uma organização, crie um roteiro de dia, né? O que você vai fazer para que você alcance melhores resultados. Beleza? Então vamos prosseguir aqui, depois de te dar essas 3 dicas para você administrar melhor o seu tempo, eu deixo uma frase aqui, ó. O pessimista se queixa do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta o quê? As suas velas. Ou seja, onde você está? Você é aquela pessoa pessimista que só vai se queixar do vento, se queixar dos problemas econômicos, se queixar de quadros de saúde, pandemias, quarentenas, não sei, crises. Você vai ficar se queixando, né? Ah, não consigo fazer isso por causa disso agora, não consigo fazer porque é carnaval, não consigo fazer porque esse mês é feriado, não consigo fazer porque a crise econômica não me deixa fazer. Se você é essa pessoa pessimista, você vai sempre ficar se queixando do vento e nunca vai conseguir avançar. O otimista espera que ele mude. Ou seja, o otimista é aquele, não, eu vou vencer, eu vou fazer, eu estou me planejando para o segundo semestre, eu estou me planejando quando a crise acabar, eu estou me planejando porque, olha, o ano que vem, esse ano não dá mais não, mas o ano que vem eu vou fazer, agora é inverno, mas quando o verão chegar, eu vou conseguir fazer. Ou seja, ele vive focado no futuro. O presente para ele nunca chega. Por quê? Porque ele só fica olhando a oportunidade que vai vir, mas ela nunca vem. O que você precisa ser? Você precisa ser realista. O realista ajusta as velas. Ele olha para o vento, tem vento? Tem. Tem tempestade? Tem. Tem crise? Tem.
mas eu não vou esperar que essa crise passe, eu vou me adequar a ela e eu vou começar a vender, a criar, a produzir, a conquistar novos mercados, novos clientes dentro da crise. Sabe a frase que diz que a crise ela gera oportunidades? A crise, numa crise você pode criar oportunidades. Eu costumo dizer que cada um tem a sua crise. Ou seja, se você quiser ser levado pela crise e parar dentro da crise e se quebrar dentro da crise, isso pode acontecer. Agora, se você entrar dentro da crise, olhar para o cenário, entender como ele está e saber como você pode se readequar, se reinventar e continuar vendendo e produzindo dentro da crise, é possível fazer, né? Então, fica essa frase de reflexão, tá? E que você possa ser uma pessoa realista diante dos seus objetivos. Então, vamos lá para um momento prático, já finalizando a nossa aula aí, um momento prático de como a gente pode fazer um bom planejamento. Então, olha só, a primeira frase que você tem que começar a responder para o seu planejamento diário, né, olha só, essa pergunta. Qual é a coisa mais importante que você tem para fazer amanhã? Anota isso aí. Qual é a coisa mais importante que você tem para fazer amanhã? Então, essa é a primeira pergunta que você tem para responder. E aí eu volto para que você não se esqueça que temos que priorizar as atividades que são mais importantes. Isso aí é uma definição de meta, só para você entender, porque nós vamos falar agora sobre uma fórmula que vai te ajudar a você alcançar o seu dia a dia. Então, meta, só para você estar cansado de saber o que é meta, é um caminho passo a passo para você chegar a um objetivo. Como que a gente se planeja? Então, eu gosto muito de ir na prática. A gente fala muito de teoria, mas eu preciso também falar da prática. Como se planejar? Como chegar no nosso alvo? Como chegar no nosso objetivo? Como ter um dia mais produtivo? Até agora eu falei que nós temos que focar no importante, no urgente, qual é a coisa mais importante para fazer amanhã, resolver aquilo logo de urgência, mas como se planejar? Nós não podemos ficar só na teoria, né? Eu falei que a gente é realista, né? Então a gente ajusta as nossas velas. Então vamos aprender aqui na prática comigo hoje como que a gente se planeja. Pega um papel e uma caneta agora para você aprender como se planejar. Então eu vou te apresentar a fórmula do 1 Meta PCX. É uma fórmula simples, mas que vai tornar o seu dia muito mais organizado e muito mais produtivo. Vai te ajudar a equilibrar o seu dia, vai te ajudar a você focar em novos clientes, que são os prospects, em clientes de base e também você poder trabalhar uma carteira de ex-clientes, legal? E aí você vai conseguir ter um funil de vendas aí bem equilibrado. Então vamos lá, eu vou te ensinar e te falar o que é essa fórmula do 1 Meta PCX, né? Então, colocando na prática, olha aí o cérebro dando uma malhada. Temos que malhar o nosso cérebro. Vamos lá. Eu vou te passar um exercício aí bom para você realizar todo dia. Tá? São atividades para você realizar todo dia, pequenas atividades diárias que você pode fazer todo dia e você vai alcançar um resultado muito bom, ok? Uma conversão muito boa. Quem gosta de captar leads, coloque isso em prática. Então, olha só. Qual a sua meta de vendas para amanhã? A primeira pergunta que a gente fez foi o quê? Qual a coisa mais importante que você tem para fazer amanhã? Segunda pergunta, qual a sua meta de vendas para amanhã? Qual a sua meta de vendas financeira e qual a sua meta de vendas produtos ou serviços? Por exemplo, vamos supor que eu tenha minha meta de vendas amanhã seja R$1.000, mas para alcançar essa meta de vendas, quantos produtos ou serviços eu posso vender? Eu posso vender X produtos, eu posso vender X serviços. Se eu vender X mais Y, eu alcanço R$1.000. Ou seja, você precisa definir isso aí. Depois que você definiu a coisa mais importante que você tem para fazer amanhã, você vai definir agora a sua meta de vendas para amanhã. Depois, quantos prospects você vai ligar, né? Ou você vai entrar em contato, ou você vai visitar, né, amanhã? Quantos clientes de base você vai se relacionar? Talvez você nem tenha pensado nisso, mas eu preciso ligar para os meus clientes de base todo dia. Sim, você precisa cultivar um relacionamento. Cada cliente de base, você pode vender mais para ele, você pode fazer um pós-venda
em cima dele. E você pode também pedir novas indicações. Use os seus clientes para que a sua carteira de clientes ela aumente. Os seus clientes podem trazer novos clientes para você. O seu cliente, ele pode ter perdido o seu contato, ele pode estar querendo falar com você, mas ele esqueceu de te ligar. E aí, quando você liga, ele fala, rapaz, eu estava pensando em te ligar, estou querendo falar com você uma semana, mas muitos imprevistos. Liga para ele. Seja presente na vida do seu cliente todo dia. Liga para o seu cliente todo dia, pergunta se está tudo bem, se ele está precisando de alguma coisa, pede indicação, faz um pós-venda. E outra, quantos ex-clientes você vai ligar amanhã? Ligar para ex-clientes? O cara deixou de ser meu cliente? Sim. É muito mais fácil você recuperar ex-clientes do que você ganhar novos. Sabia disso? Pensa nisso. Pensa no funil. Um funil, né? O funil. Pensa no funil. Vira ele de cabeça para baixo. A parte mais fina para cima e a boca para baixo. O que está acontecendo? As empresas gastam muito dinheiro em prospecção, investem em mídia e tal, e prospecta. A conversão, às vezes, é pequena, a entrada de clientes ela é pouca no funil, a boca é estreita do funil. E aí, o que acontece? A boca de baixo, que é os clientes e os ex-clientes, eles estão se perdendo, eles estão saindo, as empresas não estão conseguindo fidelizar clientes. E aí, o que acontece? Né? Você precisa trabalhar a sua base, a boca do funil maior. Por quê? Não adianta você investir o seu tempo muito em prospecção. Não estou falando que prospecção não é importante, prospecção é importante, mas você pode, além de prospectar, trabalhar o seu cliente de base, né? O seu relacionamento, a sua base de cliente, ela se multiplica quando os seus clientes trazem novos clientes, quando os seus clientes te dão novas indicações, quando os seus clientes, eles compram mais de você. E outra, os seus ex-clientes, aqueles que deixaram de comprar ou aqueles que não retornaram, eles são ex-clientes. Então, tem algumas etapas do funil de vendas, e eu quero te falar rapidamente, que se encaixa dentro desse assunto, que é o quê? Se você quer fidelizar clientes, primeiro, você precisa se tornar conhecido. Depois que você se tornar conhecido, fazendo uma boa comunicação, ao ponto que o cliente lembre de você, que você se torne bem lembrado, você precisa se tornar uma opção de compra. Ou seja, você se tornou conhecido, agora o seu cliente te considerou como uma opção de compra. Legal, ele foi na sua loja, comprou, tá. Agora, ele voltou para comprar? Tem muita gente que vai numa loja, numa empresa, compra, né, um produto ou um serviço, mas ele não volta. Ou seja, o seu cliente ele precisa saber que você existe, depois ele precisa te considerar como uma opção de compra, depois ele precisa ir na sua loja comprar e ele precisa fazer a recompra. Somente depois do processo de recompra, em que ele volta 1, 2 ou 3 vezes, é que você pode dizer que realmente você tem um cliente fiel. Ou seja, veja como é importante você trabalhar um pós-venda, você trabalhar o seu cliente. Ele foi a primeira vez na sua loja, na sua empresa, trabalhe ele, ligue para ele, mantenha contato com ele. Por quê? Você precisa, e é o pós-venda que vai garantir isso. O pós-venda não é um sistema de saque onde você liga para ver se ele está satisfeito com o seu produto ou com o seu serviço. Não, não é isso. O pós-venda é para você criar um relacionamento e encorajar o seu cliente a retornar na sua loja. Né? Não deixa ele sumir, não. Às vezes, em momentos de crise, você criou uma oportunidade, você estava aberto, você conquistou novos clientes. E o que você fez com esses clientes? Você precisa fidelizar, você precisa trazer ele de novo, você precisa criar um processo de recompra. Ele precisa voltar na sua loja. E somente após a terceira recompra é que você pode dizer que ele realmente é fiel aí ao seu produto. Então, crie contatos com seus clientes de base todos os dias. Então, vamos voltar lá. Então, praticando aí, ó. Então, eu vou te mostrar na prática como que funciona. Vamos organizar isso aí agora. Olha só. Como que seria o formulário aí do Meta PCX? Primeiro, ó, qual é a coisa mais importante que você tem para fazer amanhã? Segundo, qual a sua meta financeira e a sua meta em produtos ou serviços? Quantos clientes você vai ligar? Não, quantos prospects, né, ou leads que você vai captar? Quantos clientes de base você vai ligar? E quantos ex-clientes você vai também entrar em contato para tentar recuperar? Então, vamos lá.
você coloca aqui, vamos supor, a coisa mais importante amanhã é aprovar 2 orçamentos. Então, você colocou aqui, então o seu foco amanhã vai se ligar para aprovar 2 orçamentos. Legal. Qual a minha meta de vendas? Eu tenho R$1.000 para vender amanhã e se eu vender XYZ, eu alcanço a minha meta. Legal. Quantos leads eu vou ligar? Quantos clientes eu vou prospectar? Não é clientes, é prospects, né? Porque não se tornou ainda seu cliente. Eu vou botar aqui 2. Só 2? 2. Eu vou prospectar 2, mas de uma forma bem feita, né? Um prospect que eu ligue, que eu converse, que eu mande uma proposta, uma apresentação, que eu esquente a relação com ele. Então, bota 2. Quantos clientes de base eu vou ligar amanhã? Vou ligar para 2 também. Né? Crio um relacionamento, me aproximo, faço um pós-venda, peço novas indicações, ou seja, 2 clientes. Né? E quantos ex-clientes eu vou ligar? Vamos botar 2 também. Vou ligar para 2 ex-clientes. Né? Pô, o seu João veio aqui, não voltou mais. O que aconteceu? Foi um mau atendimento, ou ele não gostou do nosso atendimento. Então, vamos trazer ele de novo, porque eu quero fidelizar, né, esse ex-cliente. Então, por que eu estou colocando poucas atividades? Porque isso aqui é uma pílula diária. Se você fizer em pequenas doses, no final do dia, você vai ter feito muita coisa. Então, pensa bem, olha só. Vamos falar aí. Se você liga para 2 clientes, 2 prospects por dia, e você converte eles, em 20 dias de trabalho, você prospectou o quê? 40 leads. Né? Você converteu, você ganhou novos 40 clientes. Olha só, 2 por dia. Com conversão, você tem 40 no final do mês. Se você ligou para 2 clientes por dia e você ali melhorou o relacionamento, aumentou o ticket médio, vendeu mais para ele, né? Se tornou presente na vida do seu cliente e conseguiu novas indicações, você falou com 40 clientes da sua base e você não fazia isso, você não fazia um pós-venda. E em terceiro, se você falou aí com 2 ex-clientes, você também falou com 40 no final do mês, talvez você nem tenha tanto isso de ex-clientes, mas é um sinal aí para você também olhar a sua carteira de clientes inativos. Às vezes eu chego muito nas empresas e falo, me dá a sua base de clientes total. Aí a empresa lá me traz, eu tenho 2.000 clientes na minha base. Legal. Quantos estão ativos? Aí quando a gente vai ver ativos comprando, ela só tem 400. Olha, você sabia que você tem 600 clientes inativos ou 1.400 clientes inativos? Não, eu não sabia. Pois é, às vezes a gente vai colocando lá, mas a gente não tem um controle. A pessoa virou cliente, mas virou cliente uma vez, ou seja, ela não virou cliente, ela foi só e comprou, mas ela não voltou. Ela não fez a recompra. Ou seja, ela não é seu cliente, ela apenas está no seu cadastro, na sua base. Então, você precisa começar a mensurar na sua carteira de clientes quantos que você tem clientes ativos, quantos clientes inativos e trabalhar esses clientes inativos. Não se preocupe só em ter novos clientes, mas os ex-clientes, eu digo, são mais fáceis de você trabalhar porque ele já experimentou o seu produto. E talvez uma situação você consegue contornar e trazer ele novamente. Legal? Então tá aí, né, o exemplo do que é um Meta PCX e como você pode colocar em prática para se organizar melhor. Legal? Então eu deixo para você aqui, já terminando essa aula, o desafio do planejamento. Olha só, você vai preencher esse um Meta PCX, você vai começar a colocar em prática, seja qual for o seu produto ou o seu serviço. Eu vou voltar aqui para você ver melhor, ó. Vou minimizar também. Você pode ver aí, ó, e como que você pode aplicar isso no seu dia a dia, tá vendo? Qual a coisa mais importante que eu tenho que fazer amanhã? Qual a minha meta financeira? Quantos leads, quantos clientes e quantos ex-clientes? Legal? Então, vamos aí para a nossa parte final da aula. Coloque isso em prática. Isso é uma tática de planejamento, de preparação de um dia de pré-venda, para que você alcance os seus resultados aí desejados. Legal? E aí você vai conseguir organizar, olha, você vai ter uma gestão de vendas legal, você vai conseguir melhorar o seu dia a dia, a gestão do seu tempo, a sua produtividade, você vai conseguir ter foco, disciplina, capacidade de execução, você vai conseguir aumentar e melhorar as suas vendas e, com isso, os seus resultados também vão aumentar. Legal? Então, eu agradeço aí você que me assistiu.
até esse momento. Siga aí as nossas redes sociais, nosso Instagram é FRV Vitória, Ricardo Badic também, o nosso YouTube FRV, né? E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, que você possa ter ótimas vendas, que você possa ser um vendedor de alta performance e continue conosco aí no nosso canal, na Escola de Vendas. Estamos apenas começando, ok? Então, começamos aí com preparação e planejamento para que você organize o seu dia de pré-venda e você tenha um resultado, um dia equilibrado e um dia de sucesso. Meu muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.